Nos últimos 3 anos, por causa de uma iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, a quantidade de licenças para usar armas no Brasil cresceu 325%. Promessa de campanha cumprida por Jair Bolsonaro, a facilitação do acesso a armas de fogo provocou efeitos em diversas direções. Numa primeira camada, uma explosão nos números. Segundo o Anuário de Segurança Pública, há mais de 4 milhões de armas em poder dos cidadãos. Numa análise mais profunda, investigações mostram como o crime organizado se aproveitou de brechas nas novas normas para ter acesso a pistolas, fuzis e munições comprados legalmente. Apesar da complexidade, Bolsonaro, no entanto, tratou o assunto apenas como forma de mobilizar a própria base. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns, tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que usa crack. Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. O governo eleito já anunciou que vai revogar decretos e portarias que abriram o caminho para a população se armar. Também está em análise a possibilidade de reaver parte do arsenal de grosso calibre, hoje sob a guarda de civis. A reformulação da política pública ficará a cargo do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que também pretende alterar as regras de funcionamento dos clubes de tiro. A equipe de transição avançou bastante nos últimos dias, com estudos próprios e também com a colaboração de entidades da sociedade civil, e já há compreensão exata daquilo que na verdade, acabaram por descumprir a lei. São atos abaixo da lei, atos infralegais, decretos, portarias, instruções normativas que criaram uma espécie de liberou geral no Brasil. E o que nós queremos, e vamos propor ao presidente Lula que ele coloque no lugar, é um controle responsável sobre as armas. As mudanças feitas ao longo de 4 anos, o uso que os criminosos fizeram dessas brechas e a avaliação da equipe de transição são os temas do episódio de hoje do Ao Ponto, que conversa com Rafael Soares, repórter especial do Globo. Eu sou o Marco Grilo e hoje estou aqui com vocês. Fique com a gente. Eu converso hoje com o Rafael Soares, que é repórter especial do Globo. Ele acompanha de perto tudo relacionado à segurança pública. Rafael, queria começar te perguntando assim, sobre essa explosão no número de armas de fogo que a gente viu aqui no Brasil nos últimos 4 anos ali no governo Bolsonaro. Explica pra gente quais foram as principais medidas adotadas pelo Bolsonaro que facilitaram esse acesso às armas de fogo. Eu costumo explicar de uma maneira simplificada. Basicamente, o que o governo Bolsonaro fez nos últimos 4 anos podem ser resumidos em 3 pontos. 1. Facilitar o acesso de armas de fogo a civis. Esse é um ponto. O segundo ponto é aumentar o número de armas de fogo nas mãos de civis. Ou seja, cada civil pode ter acesso a um número maior de armas de fogo que tinha antes. E essas armas de fogo podem ser acessadas de forma mais fácil, menos burocrática. 3. Aumentou a potência das armas que civis podem ter. Antes, civis podiam ter armas menos potentes e hoje um civil pode conseguir ter até um fuzil. Basicamente, qual foi o mecanismo que ele usou para isso? Transformou uma categoria, que são os CACs, que basicamente ela é formada por um grupo que antes do governo Bolsonaro era bastante restrito. Era um grupo formado por colecionadores de armas, pessoas que têm geralmente muito dinheiro para ter coleções, né? Tem pessoas que colecionam arte, tem pessoas que colecionam armas. Assim como pessoas que colecionam arte não são muito numerosas, pessoas que colecionam armas também não são. Os caçadores, no Brasil a caça é uma atividade proibida, então, enfim, também é uma atividade muito restrita. E por último, os atiradores desportivos. O Brasil, historicamente, é um país que tem uma tradição do tiro desportivo olímpico, como esporte mesmo. Só que também era uma atividade praticada por um grupo muito restrito.
porque assim como esportes, enfim, que você precisa ter dinheiro para praticar, você conseguir arma não é muito barato, comprar um armamento não é muito barato. Esse era um grupo que antes do governo a gente mal ouvia falar, porque era um grupo pequeno. E o que acontece a partir do início do governo Bolsonaro é um número de CACs, né? Essa facilitação de você se tornar CAC, hoje é mais fácil você se tornar CAC, e cada CAC pode ter mais armas e armas mais potentes. O que aconteceu na prática? O número de CACs explodiu e o número de armas na mão dessas pessoas explodiu também. A quantidade de armas em circulação aumentou depois que as autoridades facilitaram o acesso a elas. O país já atingiu a marca de mais de 1.085.000 CACs, como são conhecidos os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Eles têm uma licença especial para a compra de armas. Muita gente que não necessariamente está nessas categorias ali tem usado o direito de ser CAC para ter a arma de fogo. Explica pra gente como isso tem acontecido, Rafael, e de que forma o governo Bolsonaro facilitou especificamente nesse setor. Perfeito. A questão dos CACs com as armas basicamente, os CACs têm armas para a prática de tiro desportivo, ou seja, o CAC não tem uma arma para guardar ela em casa. O CAC tem uma arma para usar ela numa atividade que, em tese, seria uma atividade de lazer. Só o que acontece na prática? CACs usam essa prerrogativa de poder usar armas em período de lazer em clubes de tiro para poder ter armas fora de casa. Então, o que os CACs têm, que é o que a gente chama de porte de trânsito, acaba se tornando basicamente um porte de arma. A diferença desses dois tipos de autorização para ter armas é essa. A posse de arma, a pessoa não pode sair de casa com a arma. Agora, o CAC pode. E o que aconteceu também no governo Bolsonaro foi que esse tipo de porte, né, fora de casa, passou a ser flexibilizado. Mas essa questão das restrições, né, de como driblar as restrições, isso era algo que, em 2019, quando o governo Bolsonaro começou, os primeiros decretos sobre armas foram assinados pelo presidente, ainda no primeiro semestre. Especialistas em controle de armamento e políticas de controle de armamento já diziam: olha, existem brechas claras aí que o crime organizado, como, né, o próprio nome diz, se for de fato organizado, consegue usar essas brechas. Quais são elas? Eu vou dizer aqui algumas, tem várias maneiras, mas algumas que de fato já foram comprovadas em investigações policiais são, por exemplo, geralmente CACs precisam ter a ficha limpa, né? Você precisa comprovar a sua idoneidade a partir da ficha limpa quando você envia a sua documentação para o Exército. O que o quadrilhas, por exemplo, especializadas em assalto a banco, fizeram no Rio Grande do Sul? Começaram a cooptar laranjas, pessoas que tinham a ficha limpa, faziam, de certa maneira, eram próximas a integrantes da quadrilha, vizinhos, ex-namoradas, namoradas, e começaram a transformar essas pessoas em CACs para conseguir acesso ao armamento. E por que as quadrilhas fazem isso? E essa é uma questão importante. Por que você, podendo comprar arma no mercado ilegal, comprar esse fuzil contrabandeado, por exemplo, do Paraguai, por que você melhor, é mais fácil você usar um laranja? É uma simples questão de lucro e prejuízo. Um fuzil contrabandeado no Brasil hoje não custa menos de 50 mil reais. É muito raro você comprar um fuzil no mercado clandestino por menos de 50 mil reais. E um fuzil legal, nacional, produzido pela Taurus, que é uma fabricante nacional, que chega pelos correios na sua casa de forma legal, sem nenhum problema, com documentação, tudo certinho, custa de 11 a 20 mil reais. Ou seja, quase 4 vezes menos, às vezes 5 vezes menos. Enfim, tem outros mecanismos também, tem registro também de CACs que viraram fornecedores de armas, CACs que viraram fornecedores de munição, que a quantidade de munição que CACs hoje podem comprar
é uma quantidade muito maior do que para uso pessoal, e munição, ao contrário das armas, não é marcada, então é mais difícil de rastrear. Se eu virar CAC e começar a comprar munição, a munição que eu comprar não vai vir marcada por lote. Ou seja, se eu vender a munição que eu mesmo comprei e ela for apreendida com uma terceira pessoa, por exemplo, um traficante numa favela no Rio, nunca vão descobrir pelo rastreamento que ela passou por mim. Olha o número de munições que um CAC pode comprar. Um CAC pode ter hoje no Brasil até 60 armas, sendo 30 de calibre. Isso eu digo antes de setembro desse ano. Em setembro desse ano a gente teve uma mudança importante, que o STF, primeiro o ministro Fachin e depois o plenário do STF, proibiu CACs de terem acesso a fuzis. Mas eu estou dizendo o que acontecia antes, durante todo o governo Bolsonaro. Um CAC podia ter acesso até 30 armas de calibre restrito, ou seja, fuzis, e 30 armas de calibre permitido. Para cada arma de calibre permitido que ele tinha, se ele tivesse as 30 armas, ele podia comprar 5 mil munições anuais. E mais as 30 armas de calibre restrito, ele pode comprar 1.000 projéteis, cartuchos anuais. Vitor Furtado é conhecido no mundo do crime como Bala 40. O Fantástico teve acesso a áudios gravados com autorização da Justiça. Nessa conversa com um comerciante de armas, ele encomenda 5.000 balas de pistola .40 e 5.000 de pistola 9mm. Eu preciso de ponta 5.000 de 40, 5.000 de 9. A investigação apontou que a munição comprada de forma legal ia parar nas mãos de traficantes. Uma coisa que é importante explicar, assim, o mercado clandestino de armas no Brasil acabou com essas mudanças? Não. Ainda existe um mercado clandestino de armas, ainda facções do tráfico, milícias, grupos de extermínio, quadrilhas especializadas em assalto ainda importam clandestinamente armamento do Paraguai, armamento principalmente de alto poder de fogo, fuzis, estrangeiros vindo pelo Paraguai. Isso continuou acontecendo, isso não parou. Nesse aspecto de armas e munições, o governo criou uma nova maneira do crime organizado, em suas mais diferentes formas, ter acesso a armas e munições. Rafael, para quem tá ouvindo a gente, vale a pena conhecer um pouco também dos bastidores dessas matérias que você tem feito ali, sobre como o crime organizado tem se aproveitado dessas mudanças na legislação. Conta pra gente, pro nosso ouvinte ali, um pouco das histórias por trás das histórias que você está contando. Então, no ano passado, em 2021, ali por volta de setembro de 2021, eu passei 2021 quase inteiro produzindo o podcast Pistoleiros, que foi um projeto que eu me envolvi no jornal sobre Matadores de Aluguel, que é um podcast da Globoplay. E eu lembro que em setembro de 2021, uma fonte minha me contou uma história que eu achei muito surreal. Essa fonte minha me contou uma coisa interessante. Falou assim: Rafael, olha o que está acontecendo. Chegou no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio, uma mala cheia de carregador de grande alcance, que são carregadores tipo lata de goiabada. São carregadores de armas que têm uma capacidade maior de munição para uma arma. E na época existia uma discussão grande sobre se esse tipo de carregador ainda era um produto controlado pelo Exército ou não, e se ele podia ficar ser apreendido ou não. E aí essa encomenda chega no Galeão e existe essa discussão. A PF fica, a gente apreende e a partir daí começa a investigar o tráfico desses produtos, ou a gente deixa passar porque a partir de agora eles são legais e tal. E aí essa fonte me contou essa história, disse que os carregadores estavam no Galeão e tinha esse impasse. Eles não sabiam juridicamente o que fazer
com esses carregadores e estavam pensando, olha, se isso era uma maneira muito prática de entender como as mudanças feitas pelo governo dificultaram o controle, né? A própria Polícia Federal não sabia se poderia ou não apreender, se poderia ou não investigar uma remessa de carregadores de armas de fogo. Perfeito. E aí eu fiquei pensando, essa história não saiu da minha cabeça durante meses. Eu toquei pistoleiros, terminei, e em dezembro eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa sobre isso, porque eu acho que falta trazer para o jornal um pouco do aspecto prático dessa questão das armas. A gente fala muito sobre os decretos, a gente escreve muito sobre, olha, o governo fez, mas o que os decretos impactaram na vida real? E como eu cubro há muitos anos a questão do crime organizado, aqui no Rio principalmente milícias e tal, eu comecei a pensar, olha, eu vou começar a focar, vou pegar 2022 e vou focar o meu trabalho em entender qual foi o impacto das mudanças provocadas pelo governo no crime organizado. Primeiro, do Rio, que é, enfim, o que eu mais conheço, é o meu trabalho cotidiano, e depois expandir isso para outros estados brasileiros. A minha primeira reportagem que eu fiz foi publicada no final de fevereiro, que faz parte dessa iniciativa de começar a olhar isso, foi: eu quero pegar todos os processos que tenham sentença de segunda instância nos TJs do Brasil inteiro, em que CACs, que é atiradores, caçadores e colecionadores, sejam acusados de crimes, quaisquer que sejam os crimes. Foram cumpridos aí 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva aqui em Campo Grande e também em uma cidade do Paraná. A operação é um desdobramento das investigações depois da prisão de um homem em outubro deste ano que é portador do CAC. Com ele, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal. Foram apreendidos aí, na época, 3 pistolas, 4 fuzis, munições e um colete balístico com identificações falsas da Polícia Civil. As investigações apontaram que essas armas estavam registradas em nome de laranjas e depois seriam destinadas para organizações criminosas para a prática de crimes violentos. Então, basicamente, eu fiz uma busca sistemática por palavras-chave em acórdãos de TJs de todo o Brasil, para pegar processos em que tenham essas palavras-chave, né? Atirador esportivo, caçador, colecionador de armas, e comecei a tabelar isso. Eu imaginava que ia ser muito difícil. Eu falei, não é possível, não vai ter tantos, deve ser difícil de conseguir, vou ter dificuldade. Começaram a aparecer vários casos. Consegui chegar a mais de 30 casos. E aí a gente publicou. Eu li todos, enfim, foi um trabalho, demorei mais de um mês para fazer essa matéria, e publiquei esse primeiro caso, mostrando que CACs eram acusados de integrar facções, milícias e grupos de extermínio em vários estados brasileiros, e comecei a mostrar os casos de pessoas, por exemplo, tem um caso de um cara que era chefe do tráfico em Brasília, que ele era CAC. Tem um caso de um policial militar aqui no Rio, que era CAC, e ele tinha virado armeiro da milícia. O cara começou a fazer a manutenção das armas da milícia. A milícia enviava armas para ele, consertava, melhorava a performance, né, dessas armas e tal. O que aconteceu depois dessa matéria foi mais impressionante ainda. Eu comecei a ser procurado por várias fontes minhas, policiais federais, policiais civis, promotores, que começaram a contar outros casos. Olha, eu tenho essa história. Olha, eu sei dessa história. E aí eu passei, a partir daí, a tentar catalogar os casos em tipos diferentes de brechas que os decretos deram para o crime. Então, comecei a tratar, olha, as penas, né? Como os decretos transformaram penas que eram maiores para criminosos em penas menores. E aí comecei a analisar processos em vários TJs, publiquei uma reportagem, mostrei que vários chefes do tráfico, do Brasil inteiro, várias figuras da milícia do Rio conhecidas tiveram suas penas diminuídas por causa das mudanças. A pessoa, por exemplo, tinha sido presa com uma arma que era, na época, de calibre restrito, tinha tido uma pena maior, e essa arma virou de calibre permitido. Depois, comecei a ver qual era o impacto no tráfico internacional.
qual tipo de pessoa que antes era considerado um traficante de armas, agora não pode mais ser processada por conta das mudanças. Consegui alguns exemplos, publiquei uma nova reportagem. Enfim, o meu leque acabou aumentando muito porque os próprios operadores, né, do direito se viram impactados e acabavam me procurando. Especialistas começaram me procurando, mandando casos, e a gente chega agora no final do ano com um acervo interessante de casos para a gente analisar o que de fato aconteceu no Brasil sob o governo Bolsonaro na política de armas. Rafael, para a gente finalizar, a equipe de transição, né, de governo já deixou bem claro que pretende adotar uma nova política com relação a armas de fogo e revogar várias dessas medidas das quais a gente já está falando aqui no podcast. Inclusive, essa posição foi manifestada pelo Flávio Dino, que vai ser o ministro da Justiça e Segurança Pública. Juridicamente, ninguém tem direito adquirido a sair com o fuzil na mão. Essa é uma questão que cabe ao ordenamento jurídico arbitrar. Evidentemente, esse gradualismo competirá ao presidente Lula, será mais rápido ou mais devagar. E aí o presidente Lula vai arbitrar esse tema a partir desse paradigma fundamental. Acabou, liberou geral. Essa balbúrdia, essa confusão, acabou. Agora vamos colocar um novo regime jurídico no lugar que seja adequado à sociedade brasileira. Explica um pouco o que a transição está pensando em relação a isso e o que é a transição e especialistas dessa área com quem você conversa frequentemente, o que eles defendem que seja revogado nesse setor. Primeiro, desde a primeira semana da transição, a palavra a gente vai fazer um revogaço, vai ter um revogaço isso sempre houve. Agora, uma questão que eu tenho ouvido muito de especialistas no tema, e essas pessoas, elas, enfim, por trabalharem na mesma área, elas se conversam, elas têm se conhecem e têm contato umas com as outras. E, inicialmente, quando o gabinete da transição foi anunciado e tal, existiu uma expectativa muito grande de que representantes dessa área, da área de controle de armas especificamente, teriam um espaço na pasta de Justiça e de Segurança Pública, o que não houve. Basicamente, toda a equipe de transição é formada por juristas, que não necessariamente são especialistas nessa área de controle de armas, e isso gerou uma preocupação muito grande, porque, por mais que você tenha a intenção de promover a revogação dos decretos do governo Bolsonaro, é importante também entender como a gente vai melhorar a política de armas do Brasil. A política de armas do Brasil não era boa antes do governo Bolsonaro, já era falha. Então, o que eu acho importante a gente falar nesse ponto da transição essa questão da política de armas, ela não tem só que desfazer o que o governo Bolsonaro fez, mas tentar avançar nessa política de controle de armas. Essa é a maior preocupação dessas pessoas. O que eu acho que é a preocupação maior, né, do público leigo, que é quanto à questão dos fuzis, especificamente, eu acho que isso, pelo que eu já conversei com pessoas ligadas à transição, isso é algo que já foi pacificado. Assim, civis, a partir de janeiro do ano que vem, civis não vão ter mais acesso a fuzil no Brasil. Isso é algo que é prioritário no governo, isso é algo que hoje já existe por conta do STF, e os decretos que tornaram isso possível, decretos e portarias, né? É importante que essa questão de armas ela é uma questão muito infralegal, tem vários decretos, portarias, que não são leis, mas tem portarias internas do Exército, por exemplo, o que permitiu que um civil no Brasil pudesse ter fuzil, os decretos Bolsonaro abriram esse leque, mas o que permitiu, de fato, foi uma portaria do Exército. Então, é uma legislação muito complexa, que precisa ser analisada por especialistas, para que os efeitos, né, que politicamente, né, o PT, né, e o Lula querem que tenha, né, por exemplo, essa questão dos fuzis, que eles sejam, de fato,
tomadas de fato transformadas em realidade. E para isso eu acho muito importante você ter essa questão interdisciplinar, né? Ter militares que trabalhem com isso também, sendo ouvidos, ter policiais federais que trabalham com isso também sendo ouvidos, a academia sendo ouvida. Essa é uma área que é muito rica em conhecimento. Existe no Brasil muita gente produzindo conhecimento sobre essa área, ONGs, enfim, e é muito importante ouvir essas pessoas para não só mudar o que foi feito nesses 4 anos, mas para avançar numa política de controle de armas que seja melhor para a população e pior para o crime. E esse é o desafio que o governo Lula vai ter no ano que vem. O que a gente já pode esperar de cara, a partir de janeiro, são mudanças. Primeiro, a questão dos fuzis para civis, e a segunda, que também é prioritária, enfim, já conversei com pessoas ligadas à transição, e isso também foi passado, que é a questão dos CACs, né? Vai ser mais difícil você ser CAC, e o objetivo é que essa categoria volte a ser, de fato, uma categoria que o fim seja o lazer, né? Existe uma dúvida grande, e ainda isso é muito debatido, o que vamos fazer com os fuzis que já estão com os CACs? Esses fuzis que já estão no mercado legal, que já foram vendidos, né, que ao longo desses últimos 3 anos, CACs adquiriram, como é que a gente vai controlar essas armas? E aí, o que está se pensando agora, eu acho que isso é um ponto interessante, é aumentar um controle sobre essas armas. Há armas de calibre restrito que já estão nas mãos de CACs. Então, a partir de janeiro, essas armas vão ter uma fiscalização muito maior do que nunca tiveram, para que essas pessoas tenham que levar essas armas, serem inspecionadas com uma frequência muito maior do que nunca foram, para que se garanta que essas armas nunca vão parar nas mãos do crime. Conversei hoje com o Rafael Soares, que é repórter especial do Globo. Rafael, queria te agradecer a presença, um abraço e até a próxima. Obrigado, Marco, foi um prazer. Qualquer coisa pode chamar. Um abraço. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!